E aí, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu estou melhor do que eu mereço. E eu queria hoje conversar com vocês a respeito de algo totalmente voltado à fé. Eu sei que tem aqueles que não concordam, que não acreditam, fique à vontade, não tem problema. Se não quiser continuar o vídeo, por isso que eu já estou falando do que eu vou tratar. E eu gostaria que a gente pensasse hoje a respeito disso. Inclusive, nós temos uma escola bíblica na nossa comunidade e a gente está estudando especificamente sobre alguns aspectos e dentre eles a fé é um deles, o livro de Tiago. Mas hoje a gente vai pensar a respeito do que diz respeito à fé baseado em Hebreus capítulo 11, aonde há uma menção ali de 26 vezes a respeito da fé. Exatamente. Em diversos aspectos, com algumas pessoas relatadas ali, atitudes dessas pessoas onde é exemplificado a ação da fé. E aí muito é dito a respeito da fé, e é interessante que o texto ele começa especificando, deixando claro o que é a fé. Ela é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então já começa de uma forma que para a gente é um tanto quanto contraditório, talvez pelas nossas compreensões, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente entende. Porque esse nosso entender e a nossa compreensão muitas vezes é baseado no que a gente vê, no que a gente também sente, naquilo que nos norteia. Só que o texto vai dizer que ela é a certeza de coisas que se esperam. E se a gente parar para pensar, mentalmente, a gente pensar numa questão de raciocínio, como é que eu posso ter certeza de algo que eu estou esperando? Se eu estou esperando, não é certeza. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas isso que é o tremendo da fé. Ela sai dessa esfera de um simples esperar com a perspectiva de que talvez aconteça. Não, é uma certeza de que vai acontecer. É uma esperança, uma convicção de fatos que não se veem. E a gente sabe o quanto a gente é visual, muitas pessoas são, na grande maioria. A gente precisa ver, inclusive, até um bordão por aí, um ditado popular, a gente precisa ver para crer. Mas a fé não é necessário esse ver para crer, a gente tem que acreditar. E aí, o texto vai dar vários relatos, como eu disse, a respeito dessa fé, inclusive que as pessoas antigas encontraram testemunho por causa deles. A gente entende pela fé que o universo foi feito, sabe? Deus simplesmente falou e o universo foi feito. Faz menção a respeito de Abel, da fé dele, de como ele apresentou-se diante de Deus e a sua oferta. Enoque, o texto vai dizer no versículo 5 que ele foi levado a fim de não passar pela morte. Ele não foi achado porque Deus o havia levado. Olha só, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Deixa eu abrir um parênteses. Você pode até não ter fé, ou espero que você tenha, ou queira ter fé. E o fato de você o ter e de praticá-la agrada a Deus. Era isso que Enoque, por isso que ele foi colocado aqui dentro desse texto. E aí o versículo 6 é interessante, porque as pessoas dizem que seguem a Deus, que servem a Deus, que querem fazê-lo. E aí o versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer se aproximar dele, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem alguma compreensão, se você tem algum entendimento, algum pensamento a respeito de Deus, saiba disso que sem a fé você não consegue agradar a Ele. Procure então esta fé. Aí ele vai falar a respeito de Noé, vai falar sobre Abraão, que é um exemplo claro de fé, de tudo que aconteceu, sobre a vida dele. E lá no versículo 13, todos estes morreram na fé. Olha só que interessante. Eles não obtiveram as promessas, mas viram elas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Sabe? O fato de você não ver e você crer.
A fé, ela não é simplesmente algo que você recebe palpável. O texto vai dizer que todas essas pessoas, se você tiver curiosidade, leia, eles não obtiveram as promessas, mas eles viram elas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. E aí ele vai continuar falando a respeito de Abraão, ele vai falar sobre Isaac, ele vai falar sobre José, sobre Jacó. E aí no versículo 23 ele fala sobre Moisés. E Moisés é um exemplo maravilhoso também a respeito dessa fé, do que essa fé proporciona em nós. O texto vai dizer que no versículo 23, depois de nascer, ele foi escondido dos seus pais durante 3 meses, por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Olha o versículo 24, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E por quê? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha só, versículo 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Isso é fé, isso é certeza que tem algo maior. Ele entendeu, ele preferiu ser maltratado, não porque ele queria ser comiserado, ele não queria ser simplesmente um mártir, ele não é porque ele preferiu estar na posição a qual ele entendeu que deveria estar. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que todo o tesouro que tinha no Egito. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Pela fé, ele celebrou a Páscoa. Moisés fez isso porque ele entendeu que é esse mover, essa fé, essa compreensão do que está por vir, tendo os olhos lá, às vezes longe, mas tendo a convicção e a certeza do que está proposto para ele. Isso é a fé. Versículo 32 diz assim, e que mais eu direi? Olha só, pessoal, olha só, presta atenção, presta bastante atenção. E que mais eu direi? O autor de Hebreus dizendo, certamente me faltarão o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas aos quais, por meio da fé, conquistaram reinos, olha só, praticaram a justiça, obteram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombaria e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Versículo 39, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Olha que forte. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para mim e para você. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Não é sobre mim, minha esposa sempre usa essa fala, não é sobre mim, não é só sobre você, é sobre nós. A fé também é sobre nós, é sobre algo que está por vir. Essa fé é uma convicção daquilo que está por vir, é uma certeza, uma concretização daquilo que eu não posso ver, mas que eu espero com convicção. Existem coisas melhores. Pode ter certeza que a fé não vai te deixar mais burro, te emburrecer. A fé não vai te limitar. A fé não vai te parar. Pelo contrário, a fé vai ser algo extraordinariamente a mais para que você viva essa vida abundantemente. Seja você um cientista, seja você um psicólogo, seja você um teólogo, seja você quem for e que tipo de trabalhador, que tipo de ser humano você for. Se você ter fé e se apegar a algo, isso vai fazer toda a diferença. Inclusive,
estudos científicos comprovam que pessoas que têm uma espiritualidade, pessoas que têm uma fé, pessoas que têm uma conexão, pessoas que têm um ponto centralizador para se agarrar, essas pessoas passam por depressão, essas pessoas passam por ansiedades e tantos males emocionais melhores do que outras pessoas que não têm. Então, não é simplesmente o espiritual, mas é também o emocional. E eu espero que você possa buscar isso, que você encontre isso. Busque em Deus. E se você quer um relacionamento com Ele, lembre-se disso, que sem fé é impossível agradar a agradar a Ele. Busque isso e entenda que teve pessoas que viveram tudo isso para que eu e você tenhamos e sejamos aperfeiçoados. Eles viveram para isso. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Que Deus te abençoe. Espero que isso possa acrescentar algo à sua vida. Aproveite para... eu estou aqui fora hoje gravando ao som desses passarinhos, embaixo dessa árvore, buscando trazer essa paz para você, essa conexão, que você possa ter essa fé no Criador. Existe um porquê. Tenha fé nisso. Tenha fé que as coisas que você está passando vai passar. Tenha fé. É difícil, mas é possível. Que Deus te abençoe. Um abraço.